Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo Martinesco, da equipe de marketing aqui da Sungrow, e está começando mais um episódio do Sungrow Talks, o podcast aqui da Sungrow que fala sobre o mercado solar. Eu estou aqui com a minha colega. Oi pessoal, eu sou a Carol, também faço parte do time de marketing aqui da Sungrow. Hoje eu tenho o prazer de apresentar dois convidados muito especiais, o William da Stauble e o Denilson, que faz parte do nosso time de engenharia aqui da Sungrow. Sejam muito bem-vindos e fiquem à vontade para se apresentar. Obrigado. Obrigado, pessoal. Um prazer estar aqui com meus colegas. Sou o Denilson, trabalho na engenharia da Sungrow como especialista de produto, especialmente para o mercado de mini GD. Prazer, primeiro, obrigado pela Sungrow, pela oportunidade, né? Meu nome é William Mas, sou da empresa Stauble, eu sou gerente de desenvolvimento de novos negócios com foco no segmento de renováveis. Bacana. Bom, a gente vai falar hoje sobre um componente aí muito importante para os projetos, né? O MC4. E William, queria começar com você, então. A gente já conhece você de longa data aqui da Sungrow. Você vou até ler aqui, figurinha carimbada dos nossos eventos da Sungrow. E eu queria que você falasse um pouco mais dessa parceria da Stauble com a Sungrow, quão importante ela é para vocês. Perfeito. Bom, a Sungrow é um dos principais clientes que a gente tem hoje na base de dados do grupo Stauble, né? Obviamente que o fornecimento parte da China, né, porque os inversores são fabricados em maior número naquela unidade. Então a gente, antes de até vir para cá, eu até comentei com o pessoal chinês, tentei arrancar um pouco deles quantas unidades que a gente vende para vocês, e eles se restringiram a dizer que são milhares de unidades. O interessante é dizer porque quando a Sungrow ela fecha a parceria de fornecimento dos conectores MC4 originais, depois a gente vai falar um pouco sobre eles, sobre a história deles, ela está ratificando que ela está procurando por qualidade. Isso é fato. A gente entende hoje que a Stauble tem um fornecimento catente em vários fabricantes no mundo, mas a Sungrow, por ser uma das maiores consumidoras que a gente entende que ela não abre mão dessa qualidade em fornecimento global. Então, você vai encontrar inversores da Sungrow aqui no Brasil, na Ásia, na América do Norte, com os nossos conectores, porque justamente isso, ela está visando a qualidade para o cliente final, né? Isso é bem interessante. E eu diria que, agora falando de Brasil, eu considero que a Sungrow hoje, Brasil, né, falando da nossa operação brasileira, é o nosso maior parceiro em termos do fornecimento de inversores. Lógico que a gente entende que a Sungrow não fabrica inversor aqui no Brasil, mas ela tem uma série de atividades focando sempre disseminar o conhecimento no público, no mercado. Eu não conheço outro fabricante de inversor que trabalha tanto nesse sentido, né, de fazer não só via Sungrow Experience, mas diversos eventos que vocês fazem e sempre trazem a Stauble, não só a Stauble, como os principais parceiros que vocês têm, justamente para tentar disseminar esses conhecimentos. Isso para a gente é muito gratificante, sabe? Quando a gente passa essas ações que a Sungrow Brasil faz lá fora, na nossa matriz, né, o pessoal fica impressionado. Não que a Sungrow não faça isso em outros países, mas o Brasil realmente, de longe, é um dos países que tem mais, digamos, atividade nesse sentido de foco em disseminar conhecimento. Isso é bem legal. Parabenizar até a Sungrow Brasil por isso aqui. Legal. Obrigada. E hoje a gente sabe que o mercado solar ele é amplamente dominado por fabricantes chineses, né, em praticamente todos os produtos. E eu queria saber quais os diferenciais da Stauble para continuar sendo a maior fornecedora de conectores no Brasil. Perfeito. Basicamente, eu vou falar uma história bem rápida. Pouca gente talvez saiba, mas MC4 ele é um produto. Hoje no Brasil a gente percebe que tem uma parte de entendimento de alguns integradores, EPCistas, que eles entendem, eles creem que o MC4 é um padrão de conector. Mas, na verdade, ele é um produto, simplesmente, desenvolvido pela Stauble, né? Então, a gente foi a empresa que criou. Então, quando a gente desenhou um produto MC4, né, o conector fotovoltaico, que, na verdade, é o que ele é, a gente chamou ele de MC4, lá no passado. E por que o pessoal acaba entendendo que ele é um padrão? Porque ele ficou tão famoso, foi tão bem recebido pelo mercado, foi um dos primeiros, né, se não o primeiro conector fotovoltaico do mundo. Então, acabou dando esse, vamos dizer assim, um falso entendimento que MC4 seria um padrão. Então, aqui no Brasil, a gente vê muito isso. O pessoal falando, me dá um MC4, o MC4 de outros inversores, ou um MC... Na verdade, a gente tenta corrigir isso no mercado, dizendo que o MC4 ele é um produto da Stauble. Então, isso por si só já acaba segregando ele, assim, separando ele de outras cadeias de produtos. Então, isso já, por si só, já é um termo. Então, a gente queria dizer para as pessoas em geral, para os integradores, que MC4 é o produto da Stauble. Mas o que, tecnicamente, até respondendo a sua pergunta, o que diferencia ele dos outros, na minha opinião, é um diferencial que a gente tem chamado Multilan. O que é o Multilan? É uma patente que a Stauble tem, que basicamente é uma tecnologia, a gente chama de lamelar, mas
a grosso modo dizendo assim, resumidamente falando, é uma espécie de mola que a gente acrescenta no lado fêmea do conector. E quando a gente tem essa conexão entre macho e fêmea, vamos colocar o inversor, né? Você tem os conectores inversor dos dois lados. A partir do momento que você faz aquela conexão, a ação de conectar, quem realmente faz a efetividade da conexão é essa mola. É uma molinha que fica dentro do lado fêmea. E quando a gente fala dessa molinha, qual que é a importância real dela? A importância dela, número 1, é o quê? Reduzir o que a gente chama de resistência de contato. Para todo qualquer conector elétrico, não só do fotovoltaico, para outros conectores elétricos, tem uma regra da física que diz: quanto maior a resistência de contato, menor a minha condutividade. Então, quando a gente insere uma mola, uma espécie de lamela, dentro desse lado fêmea, e essa mola é que faz efetivamente o contato entre os dois lados, ela diminui essa resistência de contato por si. Então, e quando a gente fala de fotovoltaico, uma coisa muito interessante é o quê? Um fotovoltaico é uma aplicação que, como todo mundo sabe aqui, ela é muito agressiva, né? Então a gente está falando de tanto um inversor sangrou, quanto um cabo, um conector e um módulo tem que ficar exposto ao sol durante 25 anos no mínimo. Não só sol, mas neve, a gente vê muito caso de neve na Europa ou até na Ásia. Então eles sofrem muito, todos os produtos do fotovoltaico sofrem essa degradação, né? E quando a gente fala dessa mola, você percebe que quando a gente está expondo um material metálico, como os contatos que tem macho e fêmea, ele é um metal. Quando a gente expõe esse metal às intempéries, ele tem uma tendência de sofrer alteração dimensional. Então, se o meu metal lado fêmea, ele expande mais, ou ele tem uma tendência de dilatar mais que o macho, eu começo a perder a área de contato. Quando a Stauble desenvolveu essa mola, é justamente para prever o contrário. Quando tem uma dilatação maior de qualquer uma das partes, quem vai fazer a procura da outra parte seria essa mola. Então, por isso que eu digo que essa tecnologia lamelar que a Stauble tem, que é a Multilan, patenteada por nós, ela tem uma tendência de oferecer essa durabilidade em longo prazo. Então, quando a Sungrow decide colocar nossos conectores nos seus produtos, ela entende que aquele produto, ela não só está embarcando a tecnologia Sungrow, mas na parte de conexão, ela tem certeza que vai ter uma durabilidade mínima de 25 anos. Então, a grande sacada que a gente diz é tecnologia lamelar. Eu sei que é duro, ninguém vai ficar guardando aqui lamelar, mas o que eu queria que o público entendesse é o quê? Entender que qualquer tipo de resistência de contato na parte elétrica é ruim, e o que o MC4 vai diminuir essa resistência. Então é isso que a gente quer passar para o público. A gente tem uma tecnologia que vai diminuir essa resistência de contato, e a longo prazo você vai ter mais energia sendo transmitida de forma mais eficiente possível. Então é que a gente brinca, né? Não adianta você ter uma Sungrow da vida, que seria uma Ferrari dos inversores, sendo que você tem um conector ruim. Não vai adiantar. Você vai ter um baita produto, mas a condutividade elétrica ela pode permanecer em xeque. Então, basicamente é isso. Seria essa tecnologia lamelar que a gente oferece para o público. Perfeito. E a gente traduz isso como qualidade e segurança, né? Total. Porque o pessoal faz instalação em casa, no seu negócio, no seu sonho, no seu dia a dia. Então, tem que estar com os melhores produtos, né? Perfeito. E, Denilson, do ponto de vista aí de engenharia e projeto, né? Quais são os riscos reais de usar conectores de baixa qualidade? E sabendo que tendo essa baixa qualidade é um dos maiores riscos aí de incêndio e de acidentes que possam ocorrer aí. Exatamente, Edu. Existem vários riscos que podem aí ser determinantes, né, para o sistema dar certo ou ser um total fracasso, né? Desde, né, começando aí do caso mais crítico, que é um incêndio, né, que pode acontecer. A gente pode ver também o derretimento das conexões ou até do próprio termoplástico, né? Por falta de uma crimpagem correta, de utilizar a ferramenta correta, né? Que pode acontecer também. Então, é muito preocupante, né? A gente vê um sistema, talvez, ele acontecer algum acidente, ele ser um fracasso por conta de um componente que existe solução que é a melhor possível, né? Que no caso aqui é a Stauble. Então, tem que tomar muito cuidado com essa parte, né? Embora a gente vai fazer uma conexão, possa parecer simples, mas como o William falou aqui, tem muita tecnologia por trás que vai evitar realmente que aconteça uma coisa pior. Legal. E também falando em segurança, o inversor tem algum papel na proteção contra falhas nos conectores? A tecnologia FCI realmente elimina os riscos de incêndio? Sim, com certeza. Esse é um ponto bem importante, né? Então, todos os inversores Sungrow hoje contam com essa tecnologia, né? Até o inversor de 110 kW, tecnologia do FCI, que vai eliminar ali qualquer risco, né? O que talvez venha a acontecer
por causa de um arco, né, voltaico, que pode acontecer no sistema, e vai mitigar esse risco. Outro ponto também que nós temos de interessante, né, no caso dos inversores de 75 kW 220 ou 250 HX20, que eles têm um sensor de temperatura, né? Então, eles vão monitorar a temperatura que vai estar ali no contato, né? Especialmente nos MC4, para evitar que, se for feita ali alguma coisa de errado, uma crimpagem errada, uma conexão inadequada, ele vai avisar quando estiver ali sobreaquecendo. Legal. Lembrando que o FCI, a gente tem conteúdo aí nas redes sociais explicando o que é, com vídeos, então já é uma tecnologia bem bacana que já está nos nossos inversores. William, explica aqui para nós, né, principalmente acho que para mim e para o Dudu, que é do time de marketing, como que um componente tão pequeno ele pode ter um impacto tão grande em um sistema solar, e como que a escolha errada, né, desse conector, ele pode transformar o investimento da pessoa em um pesadelo. Exatamente, boa, excelente pergunta, né? Para trazer para um exemplo prático, eu estava conversando uma vez com os integradores, e o integrador me deu esse exemplo que eu achei bem legal. Ele falou, poxa, William, a gente entende que, por exemplo, o inversor seria o cérebro do sistema do corpo humano, o coração poderia, sei lá, o coração vital seria os painéis, e toda a veia que faz essa conexão seria o cabeamento conector. Então, se você, trazendo agora esse exemplo para o corpo humano, se tiver um entupimento de veia, de qualquer canal de transferência sanguínea, você vai ter problema no seu sistema imunológico em geral. Então, assim, os conectores, realmente, eles são a passagem principal, né, entre a corrente de conexão CC, entre inversor e módulo. Então, qualquer danos que a gente tiver, qualquer baixa qualidade, qualquer execução errada na montagem, isso vai trazer malefício para o seu negócio, para o seu produto, para o seu sistema e para o seu negócio, né? A gente trabalha muito com o termo CAPEX, né? Que é um termo que a gente entende que as grandes empresas utilizam. Então, quando a gente fala de CAPEX, trazendo para a realidade do CAPEX, o CAPEX do conector, ele é muito pequeno, obviamente perto comparado com o inversor, comparado com o módulo. Muito pequeno mesmo, está na casa do 0,0 alguma coisa. Então, muitas vezes deixa de lado essa questão de segurança na conectividade por ignorá-lo justamente porque ele tem um CAPEX baixo. Então, o valor é irrisório, acho que qualquer coisa serve. Só que ele acaba esquecendo que nesse CAPEX, mesmo sendo tão baixo, quais são os potenciais riscos que eu tenho relacionados a não só a perda de técnica em si, o problema técnico que vai acontecer no seu sistema, mas também a segurança, que é o conector não funcionamento. Basicamente, a gente traz esses exemplos para os integradores e nas palestras da Sangon Experience, a gente fala muito sobre isso, CAPEX e OPEX. Então, basicamente é isso. Se você não tiver uma montagem adequada e um conector eficiente no seu sistema, você não vai ter a sua transmissão de energia satisfatória. Então, como eu repetindo, não adianta você ter uma Ferrari do Sungrow lá, um ótimo inversor Tier 1, e essa conectividade, se não ser eficiente, você vai ter problema no seu sistema. Então, basicamente, ele é vital para o funcionamento adequado do sistema. Não só, agora, trazendo para o lado da segurança, qual que é o risco que a gente tem como mitigar na segurança? Quando a gente fala de segurança, a gente fala, como eu acabei de falar, de resistência de contato. Essa resistência de contato não só ela vai atrapalhar na transmissão de energia, né? Mas também ela vai ter um fator físico também, é fácil explicar isso, que ele tem um aumento da temperatura naquele ponto. Então, quando tem um aumento de temperatura, como o próprio Denis comentou, nos pontos de conexão, você tem um risco muito grande, obviamente, de incêndio. Então, grande parte desses incêndios que a gente vê, eles nascem e partem desses pontos de conexão. Não só dos MC4, mas quando a gente também percebe que tem muitas empresas também utilizando string box de forma não adequada. Então, os pontos de conexão, de corrente contínua dentro do sistema, eles são totalmente factíveis de ter um aumento de temperatura por causa dessa resistência, que, consequentemente, vai aumentar o seu risco de incêndio no sistema. Realmente, o risco de incêndio, a gente sabe qual que é a conclusão final, né? O dano não só para o equipamento, mas para as pessoas em si. Então, o conector, a segurança na conexão, ela caminha direto com a segurança do sistema e a efetividade, né? Agora, até trazendo um pouco do exemplo que vocês comentaram de FCI, eu acho que isso é muito importante. Obviamente que eu não vou falar as marcas aqui, mas eu sei que não são marcas, não é um inversor da Sungrow. A gente faz uma atividade que a gente acompanha vários grupos de WhatsApp, de integradores no Brasil. A gente já viu com a implantação agora recente, né? A exigência recente do FCI, alguns integradores estão tendo alguns problemas na instalação do produto. Por quê? Porque mesmo que o inversor tenha um sistema FCI, ele depende muito da qualidade da conexão para estar em funcionamento. Porque a gente sabe que tem o risco da fuga do conector e isso vai dar em alarme na parte do inversor, dizendo, olha,
algum problema está acontecendo, o FCI não está funcionando. E a gente percebendo na parte prática, grande parte dessas reclamações que acontecem é por causa do conector. E por que eu falo, por que eu citei aqui que são concorrentes essas reclamações que eu vi, eu percebi que são concorrentes da Sungrow, porque são concorrentes de baixo custo, que utilizam conectores de baixo custo também. E aí fica a dúvida, né? Será que são os conectores muito ruins que está dando esse problema no sistema? Ou será que é a montagem errada do integrador? E eles também não conseguem responder essa pergunta. Então, você percebe a dor de cabeça que cria? Veio uma tecnologia nova para ajudar o mercado como um todo, e agora acaba até, não digo atrapalhando, mas assim, óbvio que não é atrapalhar, ela veio para ajudar, mas em termos práticos, a gente percebe que pode ter vários problemas. Ou seja, a gente chama atenção para o integrador na compra do seu inversor. Obviamente você pega uma empresa como a Sungrow, você não vai ter o risco, mas fique atentos que um conector de baixa qualidade vai trazer um risco para a sua instalação, risco que eu digo de não funcionamento. Então é isso. Legal. Você acabou de comentar que dentro de um projeto de sistema fotovoltaico, a gente sempre discute o preço do módulo, o preço do inversor, e você mesmo já comentou que o valor ali, o custo, né, ali da Stauble, né, desses conectores, eles são muito baixos comparado a todo o sistema. O que você, então, coloca nessa negligência dentro dos projetos? Por que as pessoas, então, se é um custo tão baixo, acaba negligenciando essa parte que é tão importante? Bom, excelente pergunta também. Eu creio que, assim, é um pouco de percepção do próprio projetista, do integrador, falar assim, já que é um custo tão baixo, não deve dar problema. Talvez se fosse caro, eu daria mais atenção. Parece até uma resposta meio negligente, mas essa é a verdade. É muito barato. E assim, por ser barato, além de ser barato, também cai nessa falta de conhecimento que é o quê? Grande parte acha que MC4 é um padrão. Então, quando ele encontra os anúncios, todos nomeados como MC4, ele acaba achando que é tudo igual. Então, já que é tudo igual, eu vou atender pelo mais barato. Falta de conhecimento. Exatamente, falta de conhecimento também. Claro, quando você pega um inversor, tem um custo mais elevado por ser curvar, mas hoje já está bem claro para o integrador qual que é o que uma marca mais premium, uma marca boa, como a Sungrow, tem de diferente perante as outras ruins. Então ele sabe bem isso. No caso do conector, ele ainda não sabe, ele entende que tudo é igual. Então cabe um trabalho da Stauble, acho que é a principal responsável, em vir para o mercado e avisar. Olha, não é tudo igual. A Stauble é a MC4 da Stauble e o outro conector é do concorrente. Mas qual que é a diferença? A diferença é essa. Então a gente tem que a Stauble tem a obrigação de avisar esse mercado, e é óbvio que a gente não tem como abordar todo o mercado. Então o que a gente usa de ferramenta? A Sungrow Experience, né, que é um evento muito difundido, e outros eventos educacionais que a gente tem tentado passar isso para o público para explicar para ele, olha, não é tudo igual. Acho que a partir do momento que ele entender isso, ele vai começar a negligenciar menos. Mas outra, até enganchando com uma segunda resposta, uma segunda causa que a gente vê é o quê? É a falta de maturidade do mercado brasileiro. Querendo ou não, aqui o solar no Brasil ainda é muito novo. Né? A gente pode estar falando desde 5, 7, 8 anos, mas se comparar com o mercado europeu, que a gente já está lá mais de 30, né, com solar, mercado asiático Então, assim, a gente é um mercado muito novo, então problemas estão acontecendo agora. Parece que é duro falar isso, mas é verdade. Grande parte dos integradores ainda ou não detectaram os problemas, ou não sabem ainda, ou não se depararam com esses problemas, né? A gente tem um dado interessante que a Stauble mostra no nosso catálogo lá, que um conector ruim ou mal montado, ele tem uma tendência de demorar até 5 anos em funcionamento para depois ele se degradar totalmente, né? Aí por isso que eu falo, muita gente que a gente dá palestras aí Brasil afora sobre conectividade, aí teve um integrador que virou para mim e falou assim, olha, eu monto esse conector sem as ferramentas que você está me mostrando, né? Então, no caso, eu apresentei as ferramentas adequadas, eu monto na mão isso aí tranquilamente, nunca deu problema. Aí eu perguntei para ele, quantos anos você está no mercado? Ele falou, estou há 3 anos. E ele estava super nesse vangloriano. Eu falei, é um prazo bom de mercado, lógico, mas se eu te falar que ainda não deu tempo de dar pau no seu conector, aí ele olhou para mim assim, aí eu mostrei os dados técnicos que realmente uma montagem muito ruim em termos de conexão, ela ainda perdura. Isso eu brinco que é o azar da Stauble, né? Se fosse uma coisa momentânea de se deparar, seria mais fácil do público entender. Mas não, demora alguns anos, é gradativo isso. Por quê? Naquele ponto que ele instalou um conector ruim, ou não só conector, vamos trazer para a realidade do Brasil, né? O fita isolante, muita gente usa fita isolante no lugar do conector, isso é comum. Ele usa uma fita isolante e deixa lá. Então ele ligou o inversor, ele fez a instalação, se liga o inversor, é impressionante, dá plenitude na instalação, então ele acha que tá bom. Ele volta para casa e continua um certo tempo. William, mas não era para dar pau? Isso é relativo, porque ali foi gerado um ponto de resistência, mas esse ponto de resistência ele depende de vários fatores para começar a degradar muito rápido. Então a temperatura vai subindo aos poucos,
Então, esse ponto de resistência ele pode acontecer em semanas, dias ou até anos. Então, é por isso que a gente chama a atenção do mercado. Então, a gente entende que o mercado brasileiro ainda é um mercado imaturo e, com o passar do tempo, eles vão entendendo cada vez mais e compreendendo cada vez mais o que usar de qualidade, tanto no lado da conectividade, do conector, mas também no próprio inversor também, né? Muita gente vai se arrepender do que usou nos últimos 3 anos, isso é fato. Bacana. Denilson, os inversores Sungrow, eles já vêm, né, com o MC4 acoplados. E quais são os modelos da Staubli que vocês assim, né, a Sungrow utiliza? A Sungrow se preocupa muito em realmente usar esses equipamentos, né, nos nossos inversores. Então, até os inversores de 1000 volts nós temos lá, os MC4, né, de 1000 volts. E nos inversores maiores, nós trabalhamos com o MC4 Evo 2 para 1500 volts, já numa capacidade de corrente maior, né? E um fato importante que a Sungrow realmente mostra que se preocupa com isso é que em todos os equipamentos que nós comercializamos, nós enviamos junto o kit que é para conectar no inversor, né? Então não só vai ter lá o fêmea, né? Ele vai vir também com a outra parte, né, positivo e negativo lá, para conectar no inversor, para evitar realmente que aconteça aí de utilizar um conector incompatível, né? Então isso já garante mais segurança também no sistema. Boa. Legal. Posso até fazer um adendo sobre isso que o Denis falou? Claro. Isso é bem interessante, assim. Também pouca gente sabe disso. Deveria até saber, mas assim, a gente entende que, como eu falo, tem um processo de amadurecimento do mercado, né? Isso que o Denis falou é muito importante porque tem uma normativa brasileira válida já, há alguns anos, que é a NBR 16690. Dentro dela tem um capítulo específico dizendo que os conectores de corrente contínua, entre parênteses, né? Não está escrito MC4, né? Mas a gente sabe que é mais conhecido como MC4, eles têm que ser do mesmo tipo e do mesmo fabricante. O que ela quer dizer com essa mensagem? Ele quer dizer que se você colocar 2 marcas diferentes no mesma conexão de corrente contínua, que seria o conector fotovoltaico, você está em desacordo com a norma. Não só em desacordo com a norma, como você está correndo um sério risco. Por que ela fala isso, a norma diz isso? Porque ela sabe dos riscos, como eu falei. Essa norma brasileira ela não nasceu do nada. Ela veio baseada em normas IEC, no mercado europeu, que é muito mais tradicional que o nosso, mais antigo, vamos dizer assim. Então, quando a Sungrow decide colocar os 2 conectores dos 2 lados, tanto no inversor, já vem equipado, já vem montado, e o lado do cabo, é justamente que ela quer deixar o cliente 100% dentro da norma, vamos dizer assim, né? 100% correndo de acordo com a norma. Pro lado falando de módulo agora, só um pouco brevemente, isso não acontece, porque o módulo vem com os conectores já equipados, e o fabricante do módulo não manda outro lado. Então, quando no mercado brasileiro a gente percebe que acontece o quê? Quando eles vão instalar esses módulos, obviamente, o fabricante do módulo não tem um conector para fazer essa compatibilidade de marcas, então o mercado vai buscar em qualquer loja. Quando ele parte desse premissa que ele mistura duas marcas, uma local e uma que vem no módulo, ele já está entrando em desacordo com a norma. Uma coisa importante falar, então é o ideal, qual que é o ideal? Sempre o cliente, se puder, né, principalmente para a usina, puder colocar na especificação um conector no módulo que venha de acordo, que ele tenha outro lado aqui no Brasil, como o Staubli, por exemplo, é o ideal. Se ele não conseguir, a gente sabe que muitas vezes não consegue, o que a Staubli pede? Na verdade, não só a Staubli, mas o que o mercado a gente tem percebido, principalmente em usinas. Eles têm pedido cada vez mais o MC4 Evo 2, que o Denilson falou, que é o conector, inclusive, que está embarcado nos modelos da Sungrow acima de 1500, né? Porque esse Evo 2, eu brinco, né? Que é a Ferrari dos conectores. Ele é o conector, o último lançamento que a Staubli tem no mercado. Então ele tem todas as garantias possíveis, as certificações possíveis, e os fabricantes de módulos, grande parte deles, fizeram testes com esse conector na China e disseram, olha, se você usar o Evo 2 no meu módulo, eu mantenho a garantia. Isso é interessante para o mercado local. Então, pelo menos o cliente fica resguardado disso. Poxa, se eu colocar o Evo 2, que é o mesmo conector que está vindo no Sungrow, não vai ter problema, porque o Sungrow já vem os 2 lados. Mas a parte do módulo, para ele ficar mais resguardado, o ideal seria usar esse Evo 2, porque pelo menos as grandes marcas falam, beleza, pode usar, eu vou te dar garantia em qualquer problema. Mas lógico que na prática não estaria ainda de acordo com a norma, a verdade é essa, né? Mas só para vocês entenderem isso, basicamente porque, como o conector é tão sensível no sistema, e como o mercado em geral, a IEC, a NBR entende isso. Por isso que ela pede sempre manter a padrão de marca, porque é aquela coisa, né? Se você pega um fogo no incêndio, mas a marca A e B, quem que é o culpado? Então por isso que manter a padronização sempre é o ideal. Sempre é o ideal. E a gente sabe que a Staubli está sempre trabalhando com novas soluções, né? Sempre evoluindo aí, ajudando no mercado fotovoltaico. Quais são as próximas inovações que vocês estão trazendo para o mercado brasileiro?
Uma das inovações que a gente já tem datasheet pronto, já está tudo pronto, inclusive eu até pedi a ajuda de vocês, do Denilson aqui, que é o quê? A Stauble lançou o MC4 Evo 2 para 2.000 volts. Isso, então eles aumentaram a tensão de capacidade do conector. Eu achei isso ótimo, porque eu entendo que eles estão vendo já chegando no futuro que tem uma tendência de elevar essa tensão na capacidade geral. Mas por enquanto eu não achei no mercado brasileiro um inversor que suporte 2.000 volts. Eu não sei se a Sungrow também tem esse desenvolvimento no futuro, se isso vai ser uma realidade no futuro, até uma dúvida minha. Sim, é uma realidade no futuro, né? Ainda acho que está em uma fase experimental de testes, mas é a próxima fase, né? A próxima tecnologia dos inversores que vai vir já vem numa tensão maior. Sensacional. Então, assim, já até falando pro público, a Stauble já está pronta para equipar esse, com certeza vai vir com esse MC4 Evo 2. Então, 2.000 volts já é uma realidade para a gente. A gente também está lançando no mercado brasileiro o conector para evitar grande parte desse risco de montagem que a gente percebe. A gente lançou um conector que não precisa usar ferramentas mais. Você consegue montar simplesmente com a mão o conector MC4 agora de forma rápida e segura. Porque a gente entendeu que isso não é só no Brasil, mas outras partes do mundo também existem dificuldades de encontrar ferramentas de boa qualidade. Então hoje a gente tem um MC4 que chama Evo 2 Ready, já está no nosso estoque disponível. Então para um simples montagem manual, você vai precisar só de um decapador para decapar o cabo, você consegue montar com a mão em segundos o conector MC4 de forma segura, com garantia. Esse é o grande lançamento. E o último lançamento nosso seria um conector que a gente chama, ele tem uma capacidade de admitir cabos de alta, de 50 milímetros de seção para cima disso. Ele vai ser bem adotado para aplicações com inversores Sungrow centrais. Então a gente tem esse conector, a gente está estudando ainda onde pode colocar ele no Brasil exatamente, mas é um conector de grande capacidade, já visando essas usinas, principalmente que a Sungrow é muito forte, né, com um inversor central, para geração centralizada, né. E a última inovação que a gente está tendo, esse não chegou ainda no Brasil, deve chegar até o final do ano, é bem interessante, é o quê? É o MC4 para cabo de alumínio. Hoje, todo cabo CC, de corrente contínua nas usinas, por norma, ele tem que ser de cobre estanhado. E lá fora já existe uma movimentação para esses cabos passarem de cobre estanhado para alumínio, por dois motivos. Questão econômica, né? É um cabo mais barato relativamente, embora tenha uma capacidade de condução menor que o cobre. O alumínio tem uma capacidade de condução menor que o cobre, mas ele é mais barato, enfim, de conta economicamente, e também de fácil acesso, você encontra facilmente cabo de alumínio. É diferente do cobre, que ele é baseado em praticamente uma bolsa de valores internacional. Então, assim, e no Brasil, onde que está isso que vai ser bem-vindo? No Brasil, a gente sabe da incidência muito grande que tem de roubos nas usinas, e principalmente nos cabos. Então, eu brinquei até com o Suíça, assim, poxa, isso pra gente aqui no Brasil vai ser sensacional por causa dele. Por causa de roubo? Rouba um cabo no Brasil? Não rouba aí, não? Meu Deus do céu, isso. Mas por que rouba um cabo? Olha, aqui rouba bastante cobre aqui. Então, no Brasil vai ser muito bem-vindo isso. Então, a Stauble já está saindo na frente nos momentos desse conector. E, obviamente, que ele vai ficar pronto ainda esse ano de 2025, mas a gente só vai lançar ele no mercado brasileiro depois que a norma mudar também, porque a gente depende dessa alteração da norma de cabos. Mas essas são as grandes novidades que a gente tem para a conectividade vindo aí por aí. Show. Bacana. E quais são os principais benefícios dessas soluções, né? E elas são voltadas para qual tipo de cliente ou projeto? Olha, quando a gente fala desse, até resumindo, tanto 2.000 volts que a gente falou aqui agora, quanto o Ready, que é o que não precisa de crimpagem, eu tenho certeza, ele vai muito bem, na minha opinião, o 2.000 volts vai ser mais restrito para geração centralizada, né? A gente chama de utility, então são para as usinas de 5 megas para cima, né? O Ready, o Evo 2 Ready, que seria o Evo 2 que não precisa montar, com não ferramentas de montagem, ele vai ser para os dois mercados, mas principalmente também para usinas, porque nas usinas a gente tem grande número de conectores para serem instalados. No caso do conector de grande porte, vai ser para as usinas também, e esse de alumínio vai ser para os dois lados. Então eu diria que dos 4 lançamentos que a gente tem, né, que a gente falou aqui resumidamente, 2 vão ser muito direcionados para as usinas, e os outros 2 vão para os dois lados, né? Quando eu falo os dois lados, seria para o pessoal do telhado, né? Vamos chamar grosso modo dizendo telhado, GD, e para o pessoal de utility, GC. Então a gente está tentando abordar os dois mercados aí, né? Mas o que a gente tem de tendência, que a gente, como é uma empresa muito tradicional, a gente tem a Stauble, para quem não sabe, ela tem 130 anos de mercado, mais de 130 anos de mercado, a gente tem uma base estabelecida em vários países. Então a gente contrata uma empresa de BI para fazer um rastreamento de como estão os projetos solares no mundo inteiro. Então a gente percebe que tem uma tendência muito grande dos projetos de geração centralizadas no futuro próximo crescerem cada vez mais. Então a nossa aposta maior no futuro aqui no Brasil seria um foco maior em geração centralizada.
Não que a gente vai deixar de lado o telhado e o GD, mas centralizado é o que a gente espera crescer mais fortemente nos próximos 5 anos. Legal, show de bola. E, Denilson, tendo em vista essas inovações que a Staubli está trazendo aqui para o Brasil, como você vê essas novas soluções em relação à redução de custo e também otimização de tempo de instalações? Sem dúvida, isso é algo que é necessário, né? Então, a gente vê cada vez mais uma briga aí por redução de custos, de atacar equipamentos, né? Mão de obra. Então, se você tem ferramentas, se você tem ali equipamentos que já vão fazer isso, né? É bem importante, primeiro, conhecer, né? Como a gente está falando bastante aqui, que existem essas soluções, saber como aplicar, né? E realmente buscar, prezar pela qualidade, né? Eu acho que, acima de tudo, uma instalação bem feita é aquela que preza a qualidade acima de tudo, né? Então, é simplesmente, assim, super necessário que realmente isso aconteça, que a gente tenha em mãos esse tipo de produto, esse avanço tecnológico cada vez mais constante. Bom, estamos chegando ao fim, mas antes eu tenho a pergunta do milhão. William, podemos esperar ver a Staubli nos eventos da Sungrow esse ano? Bom, com certeza, já vai. Estamos acertando, a gente pretende sim participar. De novo, não quero exaltar aqui não, mas hoje a gente fez um levantamento. Não quero puxar o saco porque eu estou aqui no podcast da Sungrow, mas o Sungrow Experience hoje é o principal evento que a gente entende no mercado. Ele aborda vários mercados, então, tanto GD quanto GC, e bateria também híbrido, mas se a gente trazer para a realidade do mercado de utility e híbrido, por exemplo, o Experience é o melhor evento que existe no Brasil. A gente sabe, respeitando outros eventos particulares que existem também, a gente não quer desmerecer, mas a gente sabe que é o melhor evento no Brasil porque a gente já participou. Lá atrás, vimos o crescimento e a gente entende que vai crescer cada vez mais. Então, aguardem novidades por aí, a gente vai ter parceria com certeza, principalmente nos eventos focados para a gente, Staubli no GC e no GD, com certeza. Legal. E, Denilson, você também, a gente gostaria de ouvir uma palavrinha final, umas considerações finais aí para quem está ouvindo a gente, seja integradores, engenheiros, desenvolvedores de projetos, o que você pode falar aí pro pessoal? Eu acho que dá para a gente resumir aqui a minha fala em 3 coisas, né? A primeira é buscar o conhecimento. Eu acho que, assim, lá atrás, quando a gente começou, vamos falar de 10 anos atrás, era difícil você achar um conhecimento como esse aqui, ou como o próprio Sungrow Experience, de fácil entendimento, né, de acessível demais. Era bem difícil. Hoje não, hoje tá fácil, né? A gente procurar na internet, a gente vai encontrar muito conhecimento. Então, primeiro e primordial é buscar conhecimento, saber que existem as coisas, saber como utilizar. O segundo ponto é não fazer adaptações, né, as famosas gambiarras, não fazer isso. Então, saber como usar o produto, usar as ferramentas aqui, no caso da Staubli, tem todas as ferramentas para você fazer ali a crimpagem perfeita, né, do MC4, do conector. Então, utilizar isso mesmo, né, não adaptar nada, porque isso lá na frente vai custar muito caro, né? E também, um terceiro ponto, a gente sempre está atento, né, aos produtos, a ver o histórico de uma empresa, de um produto, como ela age, né? No caso aqui a gente pode destacar sem dúvidas, né, que a Sungrow, tanto a Staubli, são empresas honestas, são empresas, né, que trabalham muito forte nisso, em garantir realmente um produto e um atendimento legal ali, excelente para o cliente, né? Então, tenha em mente esses 3 pontos aqui, para mim é a chave do sucesso de conseguir ter ali o melhor dos mundos num projeto. A gente está falando de empresas de fora, mas que tem bases aqui no Brasil, né? Tem pessoas que trabalham, nós aqui somos brasileiros trabalhando para essas empresas, então isso é muito bacana. E para finalizar, Will, quais são as expectativas da Staubli para 2025 aqui no Brasil? A gente está apostando forte no mercado, acabamos de ampliar uma contratação de pessoas que vão focar em atendimento de usinas, como eu falei aqui, GDGC. Então a gente espera crescer mais uma vez esse ano aqui no Brasil também. A gente entende as dificuldades que o mercado tem, o mercado nacional, mas o Brasil como um todo é acostumado já a viver com crises, e as crises vão e voltam, mas a tendência é crescimento sim. O Brasil ainda tem um potencial muito grande, a gente ainda é um país que tem é bem visto lá fora sim, apesar dos pesares economicamente falando, o Brasil ainda é uma aposta muito grande para a nossa matriz lá na Europa, e a gente tende a crescer sim. E quem sabe no futuro próximo aí expandir ainda mais a equipe, e com muita participação e ajuda também da Sungrow. Esperamos continuar assim.
Beleza. William, muito obrigado, Obrigado então, a vocês. pela sua participação. Denilson também. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado. Chegamos ao fim de mais um episódio aqui do Sangrow Talks. Queria agradecer a todo mundo que escutou a gente até aqui. Façam comentários, sugiram para nós conteúdos que a gente está de olho aí nos comentários de vocês. Sigam a gente nas redes sociais. E é isso. Até a próxima.